Aí quando o pastor Kennedy me ligou, eu disse para ele, eu vou pedir permissão da minha esposa para mim deixar ela aí e eu ir aí suprir a necessidade da congregação. E assim nós fizemos. Eu disse para ela, nós temos que exaltar a Deus porque lá em casa é um casal de pregador, né? Ela prega, eu prego. Então tem vezes que ela sempre me acompanha e eu sempre acompanho ela. Mas hoje causou que ela ia ministrar no Belo Jardim e eu vim aqui para a glória do nome do Senhor. Já estou alegre, já ouvi Deus falar nesta noite. Com certeza o Senhor continuará falando aos nossos corações, porque Ele está aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o objetivo principal, quando nós saímos da nossa residência para vir aqui, não foi para ver quem era o pregador, não foi para ver uma pessoa diferente, mas foi para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu quero já agradecer a Deus por esta oportunidade. Mas, queridos irmãos, antes de eu ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, eu preciso falar algo aqui, porque hoje é o Dia Nacional de Missões. E eu, como estou, pela graça de Deus, pela bondade de Deus e também pela confiança da liderança desta igreja no 2º Distrito, eu estou como vice-secretário ali do pastor Arilson Damasceno, após a saída do evangelista Dagmar. E já quero dizer para você, hoje é o Dia Nacional de Missões. Quem aí sabia que hoje era o Dia Nacional de Missões? Aleluia! Quem estava na escola bíblica dominical já sabia, né, Josué? Glória a Deus. Então, hoje é este dia. Se dependesse de mim, a gente tinha feito culto de celebração no primeiro domingo e tinha deixado o culto de missões para hoje, para ser no Dia Nacional de Missões. Mas a programação da igreja ela é muito extensa e não pode ser mudada, e por isso nós estamos aqui para falar, para lembrar para vocês. Irmãos queridos, no campo do 2º Distrito, nós temos projetos grandiosos de missões, e nós sabemos que missões não é fácil. Os missionários estão aí afora, batalhando. No campo do 2º Distrito já ajudava o pastor Machoia na África, e agora vai ajudar também o pastor Valério. O pastor Valério está na África também, agora vai ser ajudado pela missão do 2º Distrito. Nós temos um casal também que a igreja do 2º Distrito vai ajudar lá em Ibéria. E também nós temos a partir deste ano, meus queridos irmãos, a ajuda de custo também para a missionária Rosinha, a pastora Rosinha, que está lá no Peru, lá em Lima. Então todos esses projetos missionários dependem da nossa oração, dependem da nossa contribuição, porque quando nós não podemos ir, nós não podemos contribuir, mas nós podemos orar, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite eu quero dizer para você, ore por missões, ore por esses projetos de missões que a ADEST tem a partir deste ano, para que a palavra possa se expandir ainda mais, possa chegar em muitos lugares aonde muitas vezes nós não podemos ir, mas lá tem um missionário, louvado seja o nome do Senhor.
Isso não existe. Hoje é um culto da igreja com a participação do círculo de oração. Mas aqui pode cantar mocidade, aqui pode cantar adolescente, aqui pode cantar criança, que nem eu vi criança cantando aqui, e aqui pode cantar departamento de homens, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, o departamento de homens vai cantar no congresso junto com o círculo de oração. O louvor vai estar apresentando diante. Então é um momento propício para o departamento de homens louvar a Deus neste culto do círculo de oração, que anda unido, porque eu acredito também, como a jovem veio aqui, que isso se relaciona à coluna da igreja, mas eu acredito que este departamento de homem é a segunda coluna da igreja, porque eu acredito que todos os homens aqui oram igual às suas esposas, igual às suas mulheres também, pela igreja do Senhor. Porque o homem que não ora, ele não se sustenta de pé na presença de Deus. Às vezes o homem que serve a Deus e a mulher não. E ele tem que pagar o preço para que Deus possa salvá-la. E às vezes a mulher que serve a Deus e o esposo não. Ela paga o preço para Deus salvar o marido. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, queridos, aqui não é uma cobrança, mas é como parte da diretoria deste departamento. Em todas as congregações onde eu tenho ido pregar, eu sempre faço essa alerta para os homens. Homens, vocês têm que ensaiar hinos igual o círculo de oração ensaia. Vocês têm que escolher um hino e colocar uma pessoa para solar. Eu sei que tem um bocado de homem aqui que canta bem, inclusive o nosso querido irmão aqui, que eu já vi cantar no tempo segue. Coloca ele para ser o som deste hino. Todos os homens cantam em todos os cultos, canta no culto de oração, canta no culto da mocidade, canta no culto dos adolescentes, e no culto dos homens canta também. Louvado seja o nome do Senhor. E do mesmo jeito os demais departamentos. No dia do culto dos homens, que eu acredito que é no terceiro domingo agora, o culto dos homens, o círculo de oração, a mocidade e os adolescentes também tem que cantar, não é só os homens. É a igreja, irmãos. É a igreja. Nós somos abençoados desde a hora que inicia com oração, o decorrer do culto inteiro, devocional, os cânticos congregacionais e os louvores individuais e dos departamentos. E nós somos abençoados até o amém do encerramento do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos homens, ensaiem hino para vocês cantarem. Vocês são um departamento agora. A 10 agora tem um departamento de homens, igual os demais. Interação tem a mesma importância. Vocês não são menos importantes do que os departamentos mais antigos, não. Ele é um departamento novo, foi criado no ano passado, sim, mas vocês têm a mesma importância dos demais que já existiam. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês são peças fundamentais na igreja, porque vocês oram e vocês exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora eu vou adorar o Senhor. Vou representar os homens. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou representar os homens. Quem tem um talento pode desenvolver mais um. Quem tem dois pode desenvolver um terceiro. Quem tem três pode desenvolver um quarto. E assim vai. É só querer buscar a Deus. Eu não sou esse cantor igual muitos que cantaram aqui, mas busquei e disse: Deus, eu quero cantar também. E assim Deus me deu a oportunidade de poder cantar. E eu quero que você faça deste louvor, que eu vou adorar o Senhor agora, nesta noite. Não se preocupe que eu vou terminar dentro do horário. Que eu não vou cansar a igreja. O que eu trouxe da parte de Deus nesta noite, eu vou entregar para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos adorar o Senhor com este louvor. E eu quero que você faça deste louvor uma adoração para a sua vida e uma oração pessoal. Pode soltar, querido. E nós podemos ser melhor que antes, meus irmãos. A cada dia de nossas vidas, nós precisamos querer ser melhor na presença de Deus. Nós não podemos viver uma vida de regressão espiritual. Nós temos que viver uma vida de progressão espiritual. Queridos, hoje é culto com a participação do círculo de oração. E eu poderia vir aqui falar só de oração.
Eu poderia vir aqui falar somente sobre o poder da oração e o que a oração pode fazer. Eu quero abrir um pequeno parênteses para me falar acerca da oração, para poder eu chegar na mensagem na qual Deus me deu para eu trazer nesta noite. Queridos, nós estamos vivendo em dia de escassez espiritual por falta de oração. Nós estamos vivendo dias de escassez espiritual porque nós não queremos mais pagar o preço na oração. Nós estamos vivendo dias, meus queridos irmãos, de escassez espiritual porque a oração para muitos de nós já ficou em segundo plano. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e nós não estamos preocupados em viver uma vida de oração. Nós estamos preocupados apenas, meus queridos irmãos, em tentar sobreviver o século atual, mas independente de qualquer coisa, nós não somos mais aquele crente de oração que outrora se levantava pela madrugada às 3 horas da manhã, às 4 da manhã e ficava de joelho, derramava as lágrimas na cabeceira da cama. Ninguém, a maioria não faz mais isso hoje, uma grande minoria é que se levanta ainda em oração. E nesta noite eu quero dizer para esta igreja: quem vai vencer e vai suportar todas as tempestades que vir contra a igreja é quem manter uma vida devocional com Deus, de oração, jejum e leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Os que não viverem esta vida poderão desfalecer no meio da caminhada. Queridos, e eu quero dizer nesta noite, porque hoje eu vim aqui para trazer uma mensagem sobre valorizando a salvação. Muitos de nós estamos tão acomodados de tal forma que nós não estamos mais nos preocupando com a nossa salvação. Porque muitos de nós já achamos, porque nós temos 20, 30 anos que servimos a Deus, a nossa salvação já estará garantida. Quando na verdade não é dessa forma que a coisa procede. A salvação, todo crente tem que ter a certeza dela. A partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, ele precisa ter esta certeza. Irmão, eu fico muito triste quando eu vou por aí. Muitas vezes eu já fui em culto ao ar livre, que algum irmão tem a oportunidade e diz que nós não temos certeza da nossa salvação. Então o que nós estamos fazendo dentro da igreja dia após dia, se nós não temos certeza da nossa salvação? Hoje mesmo nós perdemos um grande amigo, um irmão que congregava ali no recanto. É um grande amigo meu que quando eu dirigi aquela igreja ele estava um pouco entristecido, e para a glória de Deus nós conseguimos trazer ele de volta. Ele foi tocador daquela igreja por muito tempo e hoje o Senhor o recolheu e ele estava na presença de Deus, querida igreja do Senhor. A salvação, ela é para nós até esse dia, quando o Senhor nos recolhe e nos chama. Aleluia. Ela é aqui concretizada. E o último aspecto da salvação ainda se dará no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se não for com oração, nós não vamos conseguir chegar no final da trajetória. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, que nada mais é pecado. Nós estamos vivendo em dia do liberalíssimo. Nós estamos vivendo os dias difíceis. Sabe por quê? Porque não tiver a trombeta de Deus vai sonar para o céu, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem se corromper com este mundo de pecado, sem andar de mão dada com este mundo de pecado, sem querer compartilhar das coisas que este mundo compartilha, mas vivendo uma vida exclusiva
nós não queremos mais dar para Deus. Porque agora o mundo está moderno. Eu pergunto para a igreja: Jesus se modernizou junto com a igreja, com o mundo? Jesus se modernizou junto com o mundo? Tem aproximadamente 2025 anos que Jesus veio a esta terra. O que era pecado quando Jesus veio e pisou nesta terra não é pecado hoje. E por que muitos de nós, muitas de coisas que nós não fazíamos outrora, agora nós queremos fazer? Porque alguém disse que isso não tem problema. Querida igreja do Senhor, a salvação ela é individual, mas nós precisamos advertir a igreja, porque se nós não vivermos uma vida no padrão da palavra, nós não vamos conseguir alcançar a salvação. Aceitamos Jesus como Salvador. Esse é o primeiro aspecto da salvação, que é a decisão quando alguém vem aqui na tribuna como esta e aceita Jesus como Salvador. Só que depois desta decisão, o segundo aspecto da salvação é uma volta de 90 graus. Porque agora vem o processo da regeneração. Eu vou andar ao contrário daquilo que eu vivia outrora. Mas, pastor Nunes, esse processo é demorado. Este processo é demorado. Mas se eu não buscar a Deus para que este processo aconteça na minha vida, eu vou envelhecer, vou ficar com a cabeça branca na igreja e não vai haver mudança. Eu estava prestando atenção esses dias. O pastor José estava pregando sobre a minha nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo tem que haver mudança na conduta, no andar, no proceder, aonde este crente está. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só quando está na igreja. Aleluia. É em todo lugar aonde tiver a planta do pé de um crente. Ali a presença de Deus tem que estar comigo e com você. Ali eu e você temos que ser sal e luz para este mundo. As pessoas têm que olhar para mim, para você, em qualquer lugar que nós estivermos, e olhar para nós, e não é por nós chegar lá e dizer eu sou crente em Jesus, não. Elas têm que olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. E só quem consegue isso é quem vive uma vida de oração, uma vida pautada na oração, uma vida voltada para a consagração, porque o Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo formou ser o rosto do crente, e não precisa ninguém dizer para ninguém que você é crente, mas quando as pessoas olham para você, elas já sabem que há uma diferença em você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu estava escrevendo ali, depois que o pastor Guedes me chamou para vir, disse: Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Eu poderia falar só de oração, mas o Senhor colocou no meu coração que eu deveria falar sobre valorizando a salvação. Nós temos que valorizar mais esta salvação. E eu quero ler aqui no capítulo 19 do Evangelho de João, ao 3, 4 versículos para a meditação chave desta noite. A partir do versículo 26 até o versículo de número 30 do Evangelho de João, capítulo 19. Quando Jesus estava ali para ser crucificado. E eu quero nesta noite ler esse texto com a igreja. Se você quiser abrir sua Bíblia, você está sentadinho mesmo, pode abrir. Se não, ouça e acompanhe a leitura. Versículo 26 diz: Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e o que discípulo que com ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas haviam terminado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede.
Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e o pano com o esposo chegaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja do Senhor, primeiro, a salvação ela é por graça e fé. Primeira coisa que nós temos que saber: salvação é por graça e fé. A salvação é, antes de tudo, um dom da graça de Deus. Ninguém pode conquistá-la com os seus próprios recursos, mas sim pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é possível a salvação. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, versículo 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus para todos sempre. Querida igreja, pela graça sois salvos por meio da fé. Quando alguém vem à frente aceitar a Jesus como Salvador, é porque ele creu na palavra, é porque o Espírito Santo o convenceu, e a pessoa saiu do seu banco e vem diante de uma tribuna como esta aceitar a Jesus como Salvador, e ele está recebendo neste momento a graça de Deus. Então teve Paulo dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É através desta fé que nós somos alcançados, através da ministração da palavra, e chegamos a Cristo através de uma decisão tomada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas através desta decisão que nós tomamos, nós precisamos perseverar na presença de Deus e saber que nessa nossa decisão nós vamos enfrentar batalhas espirituais, nós vamos enfrentar todo tipo de afronta, e nós precisamos saber também que nesta caminhada nós precisamos ter renúncia para nós chegarmos até o céu de glória que já está preparado para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e estão perseverando. A leitura oficial desta noite, Jesus Cristo foi lido no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. É somente através da pessoa bendita de Jesus que é possível a salvação. E para permanecer de pé na presença de Deus, para chegar até o final da trajetória e a salvação ser concretizada, é preciso ter uma vida de oração e santidade na presença de Deus. Não é de qualquer jeito, queridos. Tem tanta gente enganada dentro da igreja com respeito à salvação que você nem imagina. Tem tanta gente dentro da igreja que não tem certeza da salvação. Tem muita gente no meio da igreja que, se a trombeta soasse agora no meio deste culto, não tem certeza se vai ou se fica, não tem certeza se está preparado, não tem certeza que se a trombeta soar e desaparecerá. Não abrir e fechar de olhos, sabe por quê? Porque está dividido. A vida não está 100% para Deus, está para Deus, está para as coisas deste mundo. Mas o Deus em que nós servimos, Ele não divide essa glória com ninguém, e nós temos que ser 100% para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor não participa de nada deste mundo. Irmão, o que nós temos que participar deste mundo é apenas daquilo que serve para a nossa sobrevivência como seres humanos na terra. Aleluia. Mas no que diz respeito espiritualmente falando, nós não podemos nos aliar com este mundo. Jesus pagou um preço.
O preço foi o preço de sangue, é o segundo tópico que eu coloquei aqui. Primeiro vem pela graça. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O homem só precisa tomar uma decisão de reconhecer que é pecador, aceitá-lo como Salvador e permanecer em Jesus. Mas o problema é que para chegar lá existe uma caminhada árdua. E a Bíblia diz que a porta é estreita e aí o caminho é bem apertado. E são poucos que entram por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o caminho da perdição é este aí deste mundo. É largo. Ele permite todas as coisas. Pode fazer o que quiser. Pode andar do jeito que quiser. E mesmo assim ele recebe. Porque aí é perdição. E a palavra de Deus diz que são muitos que a encontram. Aleluia. Quando nós falamos de renúncia, nós muitas vezes não queremos renunciar a muitas coisas. Existe em nós que nós sabemos que Deus não se agrada, mas nós mesmo assim queremos insistir nisso porque isso agrada a nós, agrada ao nosso eu, agrada a minha própria vontade. Mas nós precisamos entender uma coisa: a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Ele não é somente Salvador, porque se fosse só Salvador é para quem tem medo do inferno. Mas nós aceitamos Jesus, não é porque nós temos medo do inferno, é porque nós amamos Ele pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós, e nós iremos no dia contemplar Ele face a face. Tem gente que está na igreja com medo do inferno. Deixa eu te dizer uma coisa: o inferno é apenas o estágio intermediário dos mortos que morrem sem Deus. O inferno é o estágio intermediário daqueles que morrem desviados dos caminhos do Senhor, sem se reconciliar com Deus. O inferno é lugar para aqueles que não têm nada com Deus. Queridos, estes estão lá e só saem onde lá no dia do juízo, dentro do plano para ser julgado, sentenciado, porque de lá não terá mais salvação. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor: você não precisa ir para este lugar, você só precisa dizer: eu sou de Deus, e entregar a sua vida inteiramente para Ele e vivendo dedicadamente a Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. E lá no inferno, nesse estágio intermediário, que os mortos que morrem sem Cristo ou morrem sem estar preparado. Porque tem gente que pensa que esse dia lá eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse que todos os que aceitam Jesus, até mesmo os que se matam, eles estão salvos por eles terem confessado a Jesus. Oh, meus irmãos, quanta falta de conhecimento das coisas de Deus. Não existe predestinação, uma vez salvo para sempre salvo, não. A salvação é uma caminhada progressiva, que eu disse aqui no início. Hoje eu aceitei Jesus como Salvador, estou engatinhando espiritualmente, mas eu preciso descer no joelho, na leitura da palavra, no jejum, na consagração, para ter a minha vida espiritual e venha ter um progresso. E aquilo que desagrada a Deus venha ser tirado da minha vida. E eu preciso dizer para Deus: Deus, o que não te agrada, tira da minha vida, porque eu não quero ficar neste mundo de pecado tenebroso, porque a trombeta de Deus vai soar em uma multidão de pessoas que estão dentro da igreja achando que está agradando a Deus, vão ficar e irão se lamentar por não ter dado ouvido à voz dos pregadores, porque elas não conseguem renunciar ao seu eu, elas não conseguem renunciar à sua própria vontade, elas preferem fazer aquelas coisas que lhe agradam do que deixar isso de lado. Existe até um pouco por aí que diz que crente é o
Os crentes quadrados mesmo são cafonas. Eu quero chegar no céu sendo cafona do que ser moderno, ficar aqui nesta terra. Porque o céu foi preparado, foi para os quadrados mesmo, para aqueles que acreditam que Deus é Senhor de todas as coisas e que Ele não aceita divisão nenhuma na sua glória e que Ele é 100% Deus. E que foi pecado lá no passado é pecado hoje, e quando a trombeta de Deus soar é que vai se ver quem é quadrado e quem não é. Louvado seja o nome do Senhor, quem está agradando e quem não está. Tem uma multidão de crentes que fica com a raiva quando um pregador que nem eu vem na congregação. Porque o povo hoje nas igrejas por aí, eles só querem autoajuda, bem-estar, saúde física. Saúde física é importante quando vai fazer a obra de Deus, mas saúde espiritual é muito mais. Porque se hoje o Senhor nos chamar e nos recolher, se nós estivermos saudáveis espiritualmente, nós vamos chegar direto ao seio de Abraão, aonde estão todos os santos que partiam preparados e vão sair de lá na hora que a trombeta de Deus soar no alto do céu. E este vai ser o momento mais feliz. Todos eles que já estão lá no repouso de Deus, como a igreja que está aqui na terra preparada, que não se deixa contaminar, que pode sentir o que sentir, mas o seu alvo é Cristo e ele renuncia tudo para estar agradando a este Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Eu sempre me apego com a frase do versículo quando Paulo estava escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele disse: eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E se é Cristo que vive em nós temos que viver uma vida parecida com Cristo. Quando o povo era chamado de cristão da igreja primitiva, é porque eles eram parecidos com Cristo. Mas esse parecido com Cristo que eu estou falando aqui nesta noite, não é aquele parecido com Cristo que eles usavam, os brasileiros principalmente. Os seus cabelos longos, sua barba longa, e eram muito parecidos uns com os outros. Porque o brasileiro não podia cortar a pele e a barba. E eles eram muito parecidos. Eu não estou falando desta aparência física, eu estou falando da aparência espiritual com Cristo, na conduta, no exemplo, no testemunho, em tudo que faz. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Cristo é glorificado através da sua vida. Isso é ser parecido com Cristo. Aonde você coloca no seu pé, a diferença é feita, porque você se parece com Cristo. O seu testemunho condiz com a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Então serve pela sua salvação. Não troque ela por nada, não. Ela custou o sangue de Cristo. O resgate para a salvação foi o sacrifício de Jesus lá na cruz. O sangue de Jesus foi o preço para nos comprar e nos resgatar da nossa vã maneira de viver. O apóstolo Pedro registra na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Porque por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o preço da minha e da sua salvação. Ela custou o preço do sangue de um homem justo, que quando estava no Getsemane, em agonia,
prisão, suou grandes gotas de sangue. Por minha máquina, levei 26 anos para reconhecer Ele como Salvador da minha vida. E por amar você que está aqui, e por amar você que até hoje ainda não se deu conta do preço que Ele pagou por você, que até hoje não se deu conta do tamanho da agonia que Ele passou por mim e por você. Quando tomou a cruz, Ele se entregou. Ele não foi assassinado como muita gente diz, não. Ele se entregou voluntariamente para nos salvar. E este preço que Ele pagou não pode ser banalizado por qualquer coisa. Este preço que Ele pagou, nós não podemos trocar simplesmente por uma vaidade deste mundo que tem nos oferecido, porque vai ser cobrado. Hoje você recebeu de graça porque Ele pagou o preço, mas se nós não permanecermos nele do jeito que Ele quer, nós vamos chegar um dia diante dele e Ele não vai nos reconhecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Tomou a cruz na rua principal de Jerusalém, em direção ao Gólgota, ou o Monte da Caveira. Estava Ele conduzindo a cruz que era ser para mim e para todos vocês, estava sobre Ele. Dizia o pastor Vicente essa semana que a maior dor que Jesus passou, o maior sofrimento, não foi um chicote, não foi um azorrar romano que normalmente era de ponta de osso, não foi a coroa de espinho que colocaram na sua cabeça, não foi o bofete que Ele recebeu no seu rosto e foi buscar nos seus cabelos e cuspido na sua face. Mas a maior dor foi saber que o pecado da humanidade inteira estava sobre Ele ali naquela cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta dor Ele pagou por causa de mim e por causa de todos nós que aqui estamos, e de milhares que estão aí espalhados, e muitos que ainda nem aceitaram Ele como Salvador. Louvado seja Deus. Então este preço desta salvação não pode ser expressado, não pode ser banalizado. Ele tem que ser honrado, porque Ele é Deus e Ele é Deus, e Ele vai ser sempre Deus. E um dia nós vamos chegar diante dEle, de qualquer forma nós vamos chegar diante dEle, ou para sermos regalardoados no seu tribunal, ou para sermos sentenciados e lançados na prisão eterna. Porque aqueles que não perceberão Ele na sua palavra e forem destruídos de uma forma que não agrada a Ele e morrer desta forma, serão lançados fora. E conforme Apocalipse 20:15, e todo aquele que não foi achado no seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui eu digo para a igreja: a última prisão eterna não é o inferno propriamente dito, como eu disse para vocês. O inferno é um estado intermediário, aonde os mortos e mais seguintes vai ficar até o dia do juízo do grande trono. Depois da sentença eles serão lançados no lago de fogo, e é para sempre, e de lá nunca mais sairá. Será para toda a eternidade. E lá Jesus advertiu em Marcos 9, a partir do versículo 45, ele advertiu que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então prepare a sua vida para se encontrar com Deus. Eu sou crente, pastor Mano, é crente, mas
Tem gente pensando que até a posição social vai colocar eles no céu. Eu tenho um bom emprego. Eu sou uma pessoa de posição. Então já estou salvo. Porque eu dou o meu testemunho, isso não é grande. Pode ter o emprego que tiver, pode ser milionário que for, se não tiver de acordo com esta palavra, não vai contemplar a face de Deus. Pode ser a formação que você tiver, você não contempla a face de Deus se não estiver andando de acordo com a sua palavra. Se a sua palavra não for a sua bússola e cega, não for direcionada apenas para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para Deus sempre. Só vai contemplar a face adorada do Senhor aqueles que colocarem esta palavra como a bússola de caminhar e do seu viver diário. Louvado seja o nome do Senhor, da quarta do dia a dia, de viver uma vida na presença dEle. Louvado seja Deus para todos sempre. Se fosse assim, o Senhor não teria deixado registrado dizendo que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem em resgate da sua alma? O preço foi pago. Você já aceitou Jesus. Agora nós só precisamos nos alinhar com Ele nesta palavra e andar com Ele aonde nós estiver. Não é só quando nós vemos o culto do domingo e na quarta ou na quinta ou na terça-feira, não. É todos os dias de nossa vida, porque nós temos que saber que aonde nós estiver, a trombeta pode soar, e se nós estivermos desagradando a Deus, nós vamos ficar, só vamos saber a notícia depois. E nós vamos ficar pensando: meu Deus, eu fiquei tantos anos na igreja e eu fiquei, mas a ouvir está dado. Louvado seja o nome do Senhor. Renuncie o seu eu e coloque Cristo como central na sua vida para fazer a sua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos, eu quero que a igreja coloque-se de pé, por gentileza. Eu não queria trazer esta palavra nesta noite. Eu queria trazer uma palavra sobre oração e dizer para vocês que a sua oração ia ser respondida, que você clamando, Deus vai te abençoar, e é verdade isso. Mas o problema é que Deus sabe e sabia que alguém aqui estava precisando ouvir essa palavra nessa noite. Mas eu quero orar por você nesta noite, que acredita no poder da oração, porque para chegar no final da trajetória tem que ser em oração. Você vai ver quem você é pelo tanto de tempo que você tira na presença de Deus.
dia. Repetiu todos os exames novamente. E as metástases desapareceram. Não existe mais câncer em lugar nenhum do corpo dele. E ele está curado, pastor. E agora toda a minha família quer servir a esse Deus. E eu fui ali fazer aquele culto e toda aquela família aceitou Jesus como Salvador. Como Deus recolhe, irmãos. É porque Ele sabe o amanhã do homem. Quando Ele quer curar, Ele cura. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não quisesse ter curado aquele jovem, Ele não tinha curado.